Eclesiastes, capítulo 6, versículo 1 até o 12, 11 de junho de 2025. O tema dessa reflexão é Eterno Insatisfeito. E uma pergunta que a gente pode fazer com esse texto é a seguinte: já agradeceu a Deus pelo que você não tem, justamente pelo que você não tem? Você já agradeceu hoje pelaquilo que você sonha, deseja e ainda não tem? Então, vamos começar esse texto para a gente obter a resposta dessa pergunta, né? Porque geralmente a gente agradece a Deus quando a gente conquista algo que a gente sonha muito, quando a gente realiza alguma coisa, mas vamos ver o que Eclesiastes capítulo 6 fala sobre isso, né? É lícito gozar os bens que Deus deu, mas estes não podem satisfazer a alma. Então, aqui tem uma versão que eu acho que é um pouco mais fácil de ser compreensível. Eu gosto muito da versão corrigida, mas eu vou ler aqui a, deixa eu ver, a NVI, né? Vou ler essa versão aqui e versículo 1. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Versículo 2. Deus dá riqueza, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falte nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Versículo 3. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno tem melhor sorte que ele. Versículo 4. Ela nasce em vão e em parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Versículo 5. Embora tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Versículo 6. Pois de que ele valeria viver 2000 anos sem desfrutar sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Aí, o versículo 7. Todo o esforço do homem é feito para sua boca, contudo seu apetite jamais se satisfaz. Versículo 8. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Versículo 9. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Eu tinha falado que era até o 12, mas é até o 9, até o versículo 9. Então, vamos lá. É, eu achei esse texto brilhante, como todos os textos da Bíblia, né? E como o holofote vai estar sobre ele, é, já notou que somos insatisfeitos com o que temos, né? O homem, sempre que conquista algo, almeja outro. E assim, o ciclo de desejos e anseios parece não ter fim. Mas o que seria esse algo? Geralmente, são os bens que possuímos aqui na Terra, sejam eles de qualquer natureza. Quando compramos um carro novo, lança-se outro no mercado e desejamos trocá-lo por um melhor. Quando adquirimos uma casa, olhamos para outras e desejamos tê-las também. Isso acontece com todo mundo. Até aqueles que dizem, não, mas isso não acontece comigo. Acontece sim, porque é algo natural da nossa natureza. Tipo assim, ficou tipo um pleonasmo, mas é algo que faz parte de nós nunca estarmos satisfeitos com os bens daqui. Mas por que a gente não está satisfeito nunca? Porque a própria palavra do Senhor diz isso. Estes bens que Deus nos dá são transitórios e não satisfazem a nossa alma. Seja o que for de bênção dada por Deus, nunca parece ser suficiente. As bênçãos dadas por Deus, não estamos falando da pessoa de Deus, né? Do nosso Criador. Porque Ele sim satisfaz a nossa alma, Ele sim nos preenche. A ponto de quando a gente tem Deus na nossa vida, nada nos falta. E nesse nada, não é essas coisas transitórias aqui que são efêmeras, que vão passar, que vão ser destruídas, que a traça e o ferrugem consomem. É não. O que a gente está sempre satisfeito é com a presença de Deus, entendeu? Então, assim, ó, quem tem muito dinheiro quer ter mais. Quem tem um bom emprego ainda pensa, não, mas eu poderia ter um melhor. Então, onde fica a gratidão sincera ao Senhor pelo seu momento de vida? Então, eu vou falar brevemente sobre as redes sociais, porque
se encaixa perfeitamente com essa reflexão. As redes sociais são bênção para os nossos dias. Há pessoas que fazem a vida, trabalham com as redes sociais, né, são digitais influencers, têm renda, às vezes criam página para ajudar outras pessoas. Então, a rede social é bênção, é uma bênção de Deus. Porém, existe o lado negro e que a gente tem que ter cuidado com as redes sociais, que é a questão de a maioria tem cenários perfeitos de vidas perfeitas e bem-sucedidas, e julgamos que aquele padrão de felicidade seja o ideal para nós. As redes sociais, muitas vezes, quando a gente não tem um certo cuidado e vive, né, rolando, né, os feeds, né, vive vendo a vida das outras pessoas, principalmente pessoas famosas e bem-sucedidas, a gente acha que aquele seja o padrão ideal. É algo implícito, sabe? É algo que vem sutilmente na nossa consciência, quanto mais a gente consome esse tipo de material, e a gente, poxa, começa a se comparar. Começa a dizer, não, mas, nossa, então a minha vida é muito fracassada, porque eu não tenho isso, eu não tenho essa vida que essa pessoa tem. E isso acaba gerando inveja no nosso coração. E lembrando que a inveja é uma obra da carne, então isso acaba aflorando a inveja que já tem na nossa carne. Mas isso é um grande erro, né? Então, assim, vindo mais para o texto, né? Aqui, ó. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver um enterro digno, e não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele, porque debalde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Isso aqui é a versão corrigida, né? Então, assim, se a alma não se fartar do bem, preste atenção nesse trecho. Esses bens podem fartar nossa alma? De forma nenhuma. O único que pode nos fartar a alma do bem é Deus. Então, assim, você pode ter uma vida longa, pode passar dos 100 anos, pode ter a geração, a maior geração da Terra. Porém, se você não tiver Deus na sua vida, se Deus não fartar a sua alma, é melhor você nem ter nascido, é melhor você ter sido um aborto. Eita, que forte, não é? Que a palavra de Deus nos diz. Então, o centro dessa mensagem não é recriminar, sonhar com os bens, estudar, trabalhar para conquistar as coisas, mas é não ser grato a Deus, é colocar a nossa felicidade nessas coisas que passam. É achar que a nossa vida é uma vida fracassada porque a gente não tem aquilo que a gente vê na rede social que outras pessoas têm. Esse é o erro. Porque tudo que essas pessoas têm passam e não trazem felicidade para a nossa alma. Então você pode ser a pessoa que não tenha nada daquilo que você sonhe, mas se você tiver Deus, você deve ser grato a Ele pelo que você não tem, porque Deus é a sua fonte de contentamento. Deus jamais lhe daria algo de bênção para ser sua destruição, porque as bênçãos do Senhor não acrescentam dores, né? Eu não estou lembrando bem é, o contexto, mas eu sei que tem esse versículo que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. A bênção do Senhor enriquece, não lhe acrescenta dores. Provérbios 10:22. Então é isso. Se você não tem algo que você sonha, o que você acha que seria o ideal para sua vida, o que sua vida não é feliz, ou que você não é realizado porque você não tem, é um ledo engano se você tem Deus. Se você tem Deus, você já tem tudo. E tudo aquilo que Deus te dá no momento que você possui, você deve ser grato. E você deve dizer, Senhor, muito obrigado porque eu não tenho isso, porque a minha vida está perfeita da forma que o Senhor quer, da forma que o Senhor escreveu para mim. Eu vou continuar estudando, trabalhando, continuar correndo atrás. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor é minha fonte de contentamento, mesmo que nenhum dos meus sonhos ou desejos se realizem. Porque um dia tudo vai passar, gente. Um dia tudo passa. Tanto que até eu gosto muito de uma tatuagem que Neymar e eu acho que Pedro Scooby, que são dois caras da mídia, né? Qual eu acompanho, eles têm no pescoço, se eu não me engano. É tudo passa. E realmente eles estão certos, tudo passa. Menos a palavra de Deus, não é? Então é isso. Essa mensagem simples, né? Que com certeza, assim, as evidências de que esse livro de Eclesiastes que é um livro bem filosófico, é um livro bem de reflexão, né? Bem assim de que eu acredito que realmente foi Salomão que escreveu. Ele é rico demais. Então é isso.
para finalizar aqui, ó, quem se apoia, quem apoia a sua felicidade na conquista de realizações da terra para ser feliz será um eterno insatisfeito. Então, que você e que eu, que a gente não possa depositar a nossa felicidade e a nossa realização nessas coisas, em tudo que a gente possui aqui, porque elas vão passar. Que Deus seja a nossa maior realização todos os dias da nossa vida, ainda que a gente nunca tenha aquilo que a gente sempre sonhou. Que Deus te abençoe.